Ministros e ministras de cultura dos países membros do BRICS assinaram a Declaração de Brasília durante a 10ª reunião ministerial da cultura do bloco na capital do Brasil. O documento consolida os compromissos com a cultura para o desenvolvimento sustentável, inclusão, inovação e protagonismo internacional, como destaca a ministra da Cultura do Brasil, Margarete Menezes. O Brasil abre suas portas para fortalecer a cooperação internacional, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável. Estamos empenhados em consolidar as conquistas realizadas e avançarmos em nossos esforços e compromissos coletivos de desenvolvimento e cooperação. As autoridades afirmam que as propostas da declaração vão beneficiar as populações dos países membros. O texto contém o apoio dos países em conectar cultura, economia criativa e novas tecnologias para que todos tenham direito de forma igualitária. O evento tem o Brasil como país anfitrião desta edição. O BRICS é um agrupamento formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. É o tema central das agendas. O texto da Declaração de Brasília é um marco na articulação de políticas culturais multilaterais. O documento final da reunião de ministros e ministras da cultura inclui iniciativas sobre inteligência artificial, desenvolvimento sustentável, propõe a criação da plataforma de economia criativa e articula a agenda cultural estratégica no BRICS. Esta é uma realização do Ministério da Cultura e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Para mais informações, acesse www.gov.br/cultura. Todos os estados e mais de 5.500 municípios aderiram à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O número consolida uma adesão histórica de 99,9% das cidades brasileiras. Segundo o governo federal, trata-se da maior mobilização cultural da história. Com o envio dos planos de ação, estados e municípios já ficam aptos a receber os recursos do segundo ciclo da Aldir Blanc, que vai de 2025 a 2029. Ao todo, vão ser repassados 12 bilhões de reais em recursos federais nesse período, com até 3 bilhões de reais por ano, para ações como fomento direto a artistas e grupos culturais, apoio a pontos de cultura, manutenção de espaços e obras de infraestrutura cultural. De acordo com o governo, a adesão massiva garante que o investimento chegue a todas as regiões do país, fortalecendo a cultura como um direito a todos e um vetor de desenvolvimento econômico e social. Consulte os detalhes da execução dos recursos em seu estado ou município em gov.br/cultura. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O país registrou em abril de 2025 a entrada de 693 milhões de dólares em divisas provenientes dos gastos de visitantes vindos de fora. O valor equivale a 3,94 bilhões de reais, segundo a cotação média do período, e representa um aumento de quase 12% em relação ao mesmo mês de 2024. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 26, pelo Banco Central, o Bacen, e analisados pelo Ministério do Turismo. O resultado reforça a tendência positiva do setor nos últimos 2 anos. De janeiro a abril, o país já acumulou 3,094 milhões de dólares em receitas geradas pelos visitantes vindos de outros países exclusivamente por atividades turísticas, crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse montante é fruto dos gastos dos 4.425.888 turistas internacionais que visitaram o Brasil no período. O desempenho expressivo de abril foi impulsionado também pelo aumento da movimentação aérea. Pela primeira vez desde o início da série histórica, em janeiro de 2000, o número de passageiros em voos internacionais superou 2 milhões no mês de abril, um crescimento de 17,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Saúde credenciou quase 4.000 novas equipes, serviços e programas para reforçar a atenção primária do Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida
alcança 1.878 municípios e prevê investimentos de R$ 362 milhões neste ano. Para 2026, o valor previsto é de mais de R$ 640 milhões. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde, que são a porta de entrada do SUS. Os municípios têm até junho para registrar as equipes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A maioria vai atuar em unidades básicas de saúde. Foram incluídas 410 equipes de saúde da família, 893 de saúde bucal, 1.216 multiprofissionais, além de polos do programa Academia da Saúde e Serviços Odontológicos do Brasil Sorridente. O credenciamento também contempla unidades fluviais para atendimento na Amazônia e no Pantanal, equipes para populações em situação de rua e para adolescentes em conflito com a lei, em regime de internação ou semi-liberdade. As regiões Sudeste e Nordeste concentram a maior parte dos novos serviços, seguidas por Sul, Norte e Centro-Oeste. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O sudeste do Brasil registrou mais um avanço em relação ao setor de aviação civil. Os principais aeroportos da região contaram com a movimentação de quase 10 milhões de passageiros no mês de abril de 2025. O número corresponde a um salto acima de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, foram quase 5 milhões de embarques, com praticamente a mesma quantidade de desembarques. Em relação ao mercado doméstico, o total de turistas embarcados em terminais da região chegou a mais de 8 milhões, ou seja, um aumento acima de 9% na mesma base de comparação. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os números reforçam a importância da região sudeste para o setor, especialmente por sua contribuição ao desenvolvimento econômico e ao crescimento dos negócios e do turismo no país. A malha aeroviária do Sudeste também é fortalecida por meio dos aeroportos regionais, considerados importantes para o desempenho do setor. Entre eles estão os de Campinas, em São Paulo, Vitória, no Espírito Santo e Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo o coordenador-geral de Gestão e Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Vinícius Lima, a integração dos aeroportos regionais aos grandes terminais do país é um vetor estratégico para promover o desenvolvimento equilibrado do Sudeste. À medida que o Brasil passa por um processo de desmetropolização, com desconcentração industrial e com o crescimento gradual das cidades médias, se torna essencial garantir a conectividade dessas localidades com os principais centros econômicos e administrativos do país. Nesse contexto, os aeroportos regionais funcionam como pontos de entrada e de saída, que aproximam essas cidades dos grandes centros urbanos, facilitando o deslocamento de pessoas e de mercadorias. De maneira geral, o destaque foi para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, que liderou o movimento no mês com mais de 2 milhões de passageiros. O resultado corresponde a cerca de 28% do total verificado na região. Reportagem Marquesan Araújo. O Ministério da Saúde informou que vai passar a enviar, a partir desta semana, mensagens pelo WhatsApp e pelo aplicativo gov.br para alertar usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, sobre a importância de manter o uso de medicamentos contínuos, como os remédios para hipertensão e da diabetes. De acordo com a Saúde, nesta primeira etapa, a ação será direcionada a cerca de 270 mil pessoas que nos últimos 12 meses retiraram remédios do programa Farmácia Popular apenas 3 vezes. A meta é evitar que esses pacientes interrompam o tratamento, o que pode gerar complicações de saúde. As mensagens serão enviadas pelo número oficial do governo, identificado com o selo azul de verificação da meta, para garantir a autenticidade. O aviso também aparece na caixa postal do aplicativo gov.br e no site do Ministério da Saúde.
Além dos alertas sobre medicamentos, o Ministério divulga que também pretende enviar lembretes sobre vacinação e agendamento de consultas com especialistas. O cidadão pode escolher se deseja continuar recebendo as mensagens. A medida integra uma fase de testes que pode alcançar, no total, 3.500.000 pessoas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Estão abertas as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2025. O prazo vai até o dia 6 de junho. A inscrição deve ser feita na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. Excepcionalmente no Pará, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada na capital paraense na mesma data de aplicação regular do Enem. Quem reside em alguma dessas cidades ainda pode optar por realizar as provas nas datas regulares. Para isso, é necessário optar por outro município de aplicação no momento da inscrição. Para quem não é isento, a taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 11 de junho. Lembrando que mesmo quem teve a isenção aprovada também precisa se inscrever. Outra novidade é que estudantes do 3º ano da rede pública têm acesso à inscrição pré-preenchida. Basta confirmar os dados e escolher a língua estrangeira, inglês ou espanhol. Os estudantes concluintes do ensino médio, beneficiários do pé de meia, que fizerem os 2 dias de prova, ganham uma parcela bônus de R$ 200,00 e também têm isenção da taxa. Para mais informações, acesse gov.br/MEC. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima. O Brasil gerou 257.528 vagas com carteira assinada em abril de 2025. O resultado representa o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do novo CAGED, iniciada em 2020. O saldo foi positivo nas 27 unidades da federação e nos 4 setores avaliados. Segundo o CAGED, de janeiro a abril, o país gerou 922.362 vagas formais. No acumulado dos últimos 12 meses, maio de 2024 a abril de 2025, o saldo chega a 1,6 milhão de postos de emprego. Com as 257 mil vagas do mês, o país superou pela primeira vez na história o marco de 48 milhões de vínculos com carteira assinada no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Atenção Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. A Agência Nacional de Mineração, ANM, distribuiu mais de 445 milhões de reais aos estados, Distrito Federal e municípios produtores minerais. Esse montante corresponde à cota parte da compensação financeira pela exploração mineral, CEFEM, arrecadada durante o mês de abril e distribuída em maio. Do valor total, 89 milhões de reais são destinados aos estados e ao Distrito Federal. Já 356,3 milhões serão partilhados entre 2.112 municípios. Conforme dados da agência, os estados que mais receberam recursos da CEFEM foram Minas Gerais, com cerca de 41 milhões de reais, Pará, com mais de 34 milhões de reais e Bahia, com 2,4 milhões. Entre os municípios produtores que mais receberam os recursos estão Canaã dos Carajás, do Pará, com cerca de 60 milhões de reais, Paraupebas, também no Pará, com mais de 42 milhões de reais e Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, com 26 milhões. A CEFEM foi estabelecida pela Constituição de 1988 como uma contrapartida financeira custeada pelas empresas mineradoras aos estados, Distrito Federal e municípios pela exploração econômica dos recursos minerais em seus territórios. Reportagem Bianca Mingotti.
O Ministério do Esporte publicou no Diário Oficial da União 2 listas complementares de atletas das modalidades olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas que tiveram seus formulários online aprovados no âmbito das categorias Atleta Pódio, Internacional e Nacional. As portarias contemplam mais 31 atletas na Bolsa Pódio, a mais alta categoria do programa Bolsa Atleta. Além disso, beneficiam outros 14 atletas nas categorias Nacional e Internacional. Com a publicação das listas complementares, o número de atletas da categoria Bolsa Pódio sobe para 466 nas categorias Nacional e Internacional, para 9.730, totalizando 10.196 esportistas beneficiados pelo programa do governo federal. O governo federal destinou em 2025 R$176 milhões, o maior valor da história, para o pagamento das 4 categorias do Bolsa Atleta. A bolsa varia de R$5.000 a R$16.000 pelos próximos 12 meses. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Advocacia Geral da União, AGU, pediu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, a aplicação urgente de medidas para conter a desinformação e a violência digital nas redes sociais. A solicitação foi feita dentro de um processo que discute a responsabilidade civil das plataformas pela divulgação de conteúdos ilícitos por usuários. O pedido da AGU cita casos recentes de fraudes, uso indevido de símbolos oficiais e até mortes de crianças brasileiras provocadas por desafios em redes como TikTok e Kuai. Um dos exemplos foi a identificação de mais de 300 anúncios falsos no Facebook e Instagram com promessa de indenizações do INSS com uso de imagens manipuladas e logotipos do governo. A AGU também destacou que perfis falsos e automatizados continuam operando sem controle e que empresas como a Meta demoram a banir contas mesmo após diversas infrações. Dados internos indicam que golpistas chegam a acumular até 32 violações antes de sofrer punições. De acordo com informações da AGU, não se trata de censura, mas de exigir responsabilidade e diligência compatíveis com o risco da atividade digital, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Setores do Congresso reagiram com força à decisão do governo federal de aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, por meio de 2 decretos presidenciais. O aumento foi feito sem passar pelo crivo do Legislativo, o que acirrou o clima entre os poderes. Parlamentares já apresentaram mais de 20 propostas para tentar barrar a medida. Durante a sessão no Senado desta quarta-feira, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, classificou a decisão como uma tentativa de usurpar as atribuições do Congresso. Ele afirmou que espera que esse tipo de atitude não se repita e que está em articulação com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para buscar uma resposta institucional. Hugo Mota também criticou a medida e disse que ela foi tomada sem qualquer diálogo com o parlamento. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justificou o aumento dizendo que, no momento, não há alternativa viável para garantir a arrecadação exigida. Segundo ele, sugestões estão sendo analisadas, mas a decisão de manter o decreto segue válida. Parlamentares alegam que o aumento do IOF por decreto é inconstitucional, já que a criação ou elevação de tributos deve ser aprovada pelo Congresso. Eles também alertam para o impacto da medida sobre a população de menor renda, especialmente nos seguros de saúde, vida e veículos, serviços essenciais que devem ficar mais caros com a nova alíquota. Reportagem Lívia Brás. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.